E se eu te dissesse que o castelo mais famoso da ficção vampiresca esconde uma verdade histórica muito mais sombria? O Castelo de Bran, símbolo mundial do terror gótico, é muito mais do que apenas um cenário para histórias de vampiros. Sua história real é tão fascinante quanto as lendas que o cercam. Construído entre 1377 e 1382 pelos habitantes de Brasov, o Castelo de Bran não nasceu como um covil de criaturas da noite, mas como uma fortaleza defensiva contra as invasões turcas. Sua localização estratégica na fronteira entre Valáquia e Transilvânia fez dele um ponto crucial para a proteção da região. Imagine os soldados medievais, vigilantes nas torres, prontos para repelir qualquer ameaça que surgisse no horizonte. Mas a verdadeira história por trás da lenda do Drácula nos leva a um personagem histórico bem real. Vlad Tepes, nascido em 1431 na Transilvânia, filho de Vlad Dracul. Este homem ascendeu ao trono da Valáquia e ficou conhecido por seus métodos brutais de governança. Não é à toa que ganhou o apelido de Tepes, que significa o empalador, em romeno. Suas táticas sanguinárias para manter o poder e repelir invasores são tão chocantes que, ainda hoje, fazem muitos se arrepiarem só de ouvir. A conexão entre Vlad Tepes e o Castelo de Bran, no entanto, é envolta em mistério. Há um intenso debate histórico sobre se Vlad realmente habitou o castelo. Algumas evidências sugerem sua presença, enquanto outras apontam que isso não passa de lendas populares. Na verdade, o verdadeiro refúgio de Vlad era o Castelo Poenari, hoje em ruínas, localizado em um ponto mais remoto da Romênia. Imagine a ironia. O verdadeiro castelo do Drácula é praticamente desconhecido, enquanto Bran atrai milhões de turistas anualmente. Mas como nasceu a lenda vampiresca associada a Vlad Tepes, tudo começou com uma confusão dos camponeses locais. Após um período de ausência, quando muitos o davam por morto, Vlad retornou ao poder. Esse retorno da morte alimentou o imaginário popular, dando origem ao mito de sua imortalidade. Some-se a isso as tradições folclóricas sobre vampiros já existentes no leste europeu. E temos o cenário perfeito para o nascimento de uma lenda. Foi Bram Stoker quem imortalizou essa lenda na literatura, com a publicação de Drácula, em 1897. O curioso é que Stoker nunca visitou a Romênia e tinha pouco conhecimento detalhado sobre a região. Por uma coincidência quase sobrenatural, a descrição fictícia do castelo do Conde Drácula acabou se encaixando perfeitamente com a arquitetura de Bran. Assim, uma fortaleza medieval se transformou no ícone máximo do terror gótico, sem que seu autor jamais tivesse posto os olhos nela. Hoje, o Castelo de Bran é um fenômeno turístico moderno. Desde os anos 1970, ele é comercializado como o Castelo do Drácula, atraindo cerca de 700 mil visitantes por ano. Todos vêm em busca da atmosfera vampiresca, mesmo que a conexão real com Vlad Tepes seja tênue. É um exemplo fascinante de como o marketing turístico pode se sobrepor aos fatos históricos, criando uma nova realidade no imaginário coletivo. A arquitetura do castelo, por si só, já é um convite ao mistério. Passagens secretas e câmaras ocultas alimentam a imaginação dos visitantes. Não faltam relatos de atividades paranormais, com turistas jurando ter visto ou sentido presenças inexplicáveis. Será que são apenas sugestões criadas pela expectativa? Ou há algo mais por trás dessas paredes centenárias? O desafio atual dos administradores do castelo é equilibrar a preservação histórica com a exploração comercial. Como manter a integridade de um monumento medieval enquanto se atende à demanda por experiências vampirescas? É uma dança delicada entre educação histórica e entretenimento temático. A verdade é que o Castelo de Bran, com sua mistura de fatos históricos e lendas sobrenaturais, se tornou um símbolo do poder duradouro da imaginação humana. Ele nos mostra como histórias podem ganhar vida própria, transcendendo a realidade e se tornando parte da cultura global. A brutalidade real de Vlad Tepes, de certa forma,
foi eclipsada pela figura fictícia do Conde Drácula, criando uma fusão única de história e mito. Ao caminhar pelos corredores de pedra do Castelo de Bran, é impossível não sentir o peso da história misturado com o frisson da lenda. Cada canto parece sussurrar segredos, cada sombra parece esconder mistérios. É um lugar onde o passado e a imaginação se encontram, criando uma experiência única para cada visitante. A história do Castelo de Bran nos lembra que a realidade muitas vezes supera a ficção em termos de fascinação. A brutalidade de Vlad Tepes, as intrigas políticas da época, as batalhas contra invasores, tudo isso forma um pano de fundo tão rico e complexo quanto qualquer romance de terror. Ao mesmo tempo, a lenda do Drácula nos mostra o poder da narrativa em moldar nossa percepção da realidade. Este castelo, mais do que um simples ponto turístico, é um testemunho da complexidade da história humana. Ele nos convida a refletir sobre como criamos e perpetuamos mitos, como a ficção pode se entrelaçar com a realidade de maneiras inesperadas. Cada pedra, cada torre, cada sala do Castelo de Bran conta não apenas uma, mas várias histórias, algumas baseadas em fatos, outras nascidas da imaginação fértil de escritores e contadores de histórias. À medida que o sol se põe sobre as torres do Castelo de Bran, lançando sombras longas e misteriosas, não podemos deixar de nos perguntar: onde termina a história e começa a lenda? Talvez a beleza deste lugar esteja justamente nesta linha tênue, neste espaço mágico, onde o real e o imaginário se fundem, criando algo maior do que a soma de suas partes. Então, da próxima vez que você ouvir falar do Castelo do Drácula, lembre-se, por trás das lendas de vampiros e condes imortais, há uma história real, igualmente fascinante e muito mais complexa. Uma história de guerras, política, brutalidade e sobrevivência. Uma história que continua a cativar e intrigar, séculos depois de seus protagonistas terem deixado este mundo. E você? Conseguiria distinguir onde termina a história e começa a lenda?